Bem-vindos ao O Debate. Hoje debruçámo-nos sobre um encontro verdadeiramente intenso e bastante enigmático da Bíblia hebraica, a visão de Isaías no templo. Especificamente, aqueles momentos cruciais descritos em Isaías capítulo 6, os versículos 5 a 7. Exato. E a nossa análise, emerge diretamente do material de origem e foca-se numa questão que é central e, diria mesmo, provocadora. Será que devemos interpretar a experiência de Isaías, aquele clamor dele, estou perdido, e depois o toque da brasa por um serafim, será que devemos interpretar isso como uma morte térmica literal mesmo, seguida de uma ressurreição física? E claro, ligado a isto está a questão, são os serafins, os sarafins de Isaías 6, no fundo, a mesma classe de seres que as chamadas serpentes ardentes, os sarapim, que encontramos noutras passagens, entendidos como anjos ígneos, literais, claro? Pois bem, eu vou defender precisamente essa leitura. Vou argumentar que Isaías 6, versículos 5 a 7, descreve sim um evento físico-espiritual concreto. Uma morte real, talvez por exposição à energia divina, seguida de uma ressurreição e purificação que é operada pelo toque da brasa. E vou sustentar que os serafins são de facto entidades angélicas ígneas ligadas de forma intrínseca às serpentes ardentes pela sua natureza fundamental. Isto baseando-me numa abordagem que podemos chamar de teologia de impacto. Por minha vez, é assim, embora eu concordo com a natureza ígnea dos serafins, isso parece-me bastante claro, expresso algum ceticismo quanto a essa ideia de uma morte térmica literal. A minha proposta é que a linguagem de Isaías, embora claro muito poderosa, possa antes descrever um terror existencial avassalador e uma purificação ritual muito profunda, em vez de uma morte física propriamente dita. E argumentarei também que, apesar da ligação etimológica que existe, a identificação assim tão direta entre os serafins de Isaías e as serpentes ardentes precisa de uma análise contextual mais matizada. É preciso reconhecer possíveis diferenças funcionais e até conceptuais. Certo. Comecemos então pela minha posição. A minha interpretação de Isaías 6, 5, 7, como disse, assenta no que chamo teologia de impacto. De forma muito sucinta, esta perspectiva tenta levar a sério as descrições físicas que encontramos na Bíblia sobre encontros divinos, ou seja, interpretar manifestações como fogo, glória, energia, não apenas como símbolos, mas como interações concretas com entidades ou forças divinas literais, com efeitos ontológicos reais nas pessoas envolvidas. Aplicando isto a Isaías 6, quando o profeta clama "Ai de mim, estou perdido", que em hebraico é "Va'amor oili ki nidmeti", eu não vejo apenas um lamento de indignidade moral. A palavra hebraica nidmeti, que traduzimos muitas vezes por "estou perdido" ou "estou arruinado", pode mesmo implicar um sentido de ser silenciado, desfeito, quase aniquilado. E a Septuaginta, a antiga tradução grega, reforça esta ideia. Usa o verbo katananugmai, que significa algo como fui traspassado, fui ferido profundamente. Isto sugere um impacto vital, quase uma perfuração existencial. Percebes? Isto não é um susto qualquer, é um colapso perante a santidade incriada. Um evento que, nesta ótica, tem consequências físicas ou energéticas reais, uma forma de morte induzida pela proximidade insustentável da glória divina para um ser humano no seu estado, digamos, natural. Entendo perfeitamente a intenção de levar a sério a linguagem bíblica e essa teologia de impacto, como a descreves, oferece de facto uma grelha de leitura interessante, sem dúvida. No entanto, permita-me abordar a questão, talvez por um ângulo um pouco diferente. A intensidade da experiência de Isaías, é inegável. Estar na presença direta da santidade, da majestade de YWH, rodeado por seres celestiais como os serafins, e seria sem qualquer dúvida avassalador. Aquele clamor, ai de mim, estou perdido, pode efetivamente expressar esse choque existencial profundo, essa consciência aguda da própria finitude, da impureza, da pecaminosidade face ao totalmente outro. É, aliás, uma linguagem algo comum em teofanias, ou seja, nas manifestações divinas, onde o ser humano se sente aniquilado, mas não necessariamente no sentido físico literal, entende? Antes na sua autossuficiência, no seu sentido de controlo. Incapacidade de falar ou de sequer existir autonomamente perante Deus.
Considero que interpretar isto assim imediatamente como uma morte térmica literal talvez seja um salto interpretativo que o texto em si não exige explicitamente. O foco, quer dizer, poderia estar mais na aniquilação do eu pecador do que propriamente na cessação da vida biológica. Mas a sequência do texto, a meu ver, parece apoiar uma leitura mais física. O que é que acontece logo a seguir ao clamor de Isaías? Um dos serafins, e o próprio nome serafim, que deriva da raiz hebraica sharpa, significa queimar ou ardente, voa até ele. E o que é que ele traz? Traz uma ritspa, que na Septuaginta é traduzida como ântrax, ou seja, uma brasa viva, um carvão ardente. Não é uma ideia abstrata, é algo tangível, incandescente e retirado diretamente do altar, do tusiasterion, o altar do sacrifício. Ora, o altar é o lugar da expiação, onde o fogo consome a oferta, simbolizando a purificação e potencialmente a transferência de vida ou energia através do sacrifício. O serafim pega nesta brasa com uma tenazo que indica o seu calor extremo e toca aos lábios de Isaías. O verbo grego na Septuaginta é epsato, tocou. É um verbo de contacto físico direto. A minha interpretação, portanto, seguindo a teologia de impacto, é que este toque não é apenas simbólico. É um ato físico-espiritual que transfere a energia purificadora e vivificante do altar para o profeta morto ou desfeito, a purificação que é mencionada no versículo 7, eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Seria então a consequência direta desta revivificação ou desta reconfiguração radical. É no fundo uma ressurreição para um novo estado, purificado e capacitado. É uma construção interessante, sem dúvida, ligando os elementos da narrativa de uma forma coesa dentro dessa perspectiva. No entanto, mantenho algumas reservas. Concordo que a descrição é muito vívida e utiliza imagens físicas fortes. O serafim ardente, a brasa incandescente, o toque. Mas a questão para mim é se devemos ler esta fisicalidade de forma estritamente literal ou se ela serve antes para expressar uma realidade espiritual profunda de uma forma impactante. O altar, como bem mencionou, é o lugar da expiação. A brasa vinda do altar pode simbolizar perfeitamente a santidade e o poder purificador de Deus aplicado diretamente ao ponto nevrálgico para um profeta. Os lábios, o órgão da fala. O toque, o epsato, embora físico, pode ser entendido como um ato ritual de consagração e purificação, semelhante aliás a outros rituais de unção ou imposição de mãos. E o resultado explícito, como o próprio texto enfatiza no versículo 7, é a remoção da iniquidade e a expiação do pecado. O foco primário parece ser moral e espiritual, tornar Isaías apto a falar em nome de Deus. Eu questiono se a introdução do conceito de ressurreição física não vai um pouco além daquilo que o texto explicitamente afirma, focando-se mais na causa presumida à tal morte térmica do que no efeito declarado, que é a purificação e o perdão. A linguagem da transformação espiritual radical pode por si só justificar a intensidade das imagens usadas, não acha? Mas essa separação entre o físico e o espiritual não parece refletir adequadamente a cosmovisão hebraica, que tende a ver a pessoa como uma unidade psicossomática. E isto leva-nos diretamente à questão da identidade dos serafins. Se aceitarmos como a teologia de impacto propõe que o fogo bíblico em hebraico pur, em grego, frequentemente não é apenas um elemento, mas sim a manifestação de seres angélicos ígneos, então os serafins de Isaías 6 são precisamente isso, anjos de fogo, seres cuja própria natureza é ardente conforme a raiz sharp. E aqui entra a ligação que considero crucial com as serpentes ardentes, os sharapim, de Números 21. O meu argumento é que não se trata de duas classes de seres distintas, mas sim da mesma classe de entidade angélica ígnea, cuja função se adapta ao contexto. Em Números, atuam como agentes de juízo divino contra a rebelião de Israel no deserto. Em Isaías 6, um deles atua como agente de purificação e comissionamento. A natureza ontológica, filhos do fogo, de energia, é a mesma. A identificação não é só etimológica, reflete uma compreensão de que IHWR interage com o mundo através destes mediadores ígneos. As serpentes de Números não seriam, portanto, répteis comuns, mas manifestações visíveis destes anjos-fogo, cuja mordida transmitiu uma energia letal, ardente.
Reconheço a força dessa conexão etimológica através da raiz SRP. É de facto inegável que ambos os termos apontam para algo ardente. No entanto, essa identificação direta e funcional entre os serafins majestosos de Isaías 6 e as serpentes mortíferas de Números 21 levanta, a meu ver, algumas dificuldades significativas. Os serafins de Isaías são descritos com atributos muito específicos, muito complexos. Têm 6 asas, cobrindo o rosto e os pés, e para voar estão em volta do trono celestial, possuem voz para proclamar a santidade de Deus, santo, 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 e desempenham uma função claramente litúrgica e mediadora na corte divina. São, quer dizer, seres de uma ordem elevadíssima. Já os Sharapim de Números, por outro lado, aparecem no contexto terrestre do deserto, agindo como instrumentos de punição divina, causando morte através da sua picada ardente. Mesmo que partilhem uma natureza ígnea fundamental, a sua forma, a sua localização, a função e a descrição detalhada são marcadamente diferentes. Poderíamos estar perante uma diferenciação dentro da mesma categoria ardente, ou talvez até uma evolução conceptual. É interessante notar que a Septuaginta, ao traduzir Isaías 6, translitera o termo hebraico como serafim, tratando-o quase como um nome próprio para uma classe angelical específica. Enquanto em Números 21 usa Opes tustanatuntas, serpentes que matam, outras descrições que enfatizam a sua natureza de serpente e o efeito letal. Isto pode sugerir que os próprios tradutores antigos percebiam ali uma distinção, ou pelo menos uma especificidade nos serafins de Isaías. Essa distinção na tradução da Septuaginta é um ponto a considerar, sem dúvida. Contudo, eu não a vejo como algo que invalida a conexão fundamental. A transliteração serafim pode simplesmente indicar que no contexto de Isaías 6, estes seres eram reconhecidos pela sua designação hebraica específica, dada a sua prominência na visão, mas sem negar a sua natureza subjacente, que seria partilhada com outros Sharapim. Quanto às diferenças funcionais e descritivas, a teologia de impacto argumentaria que a forma como estas entidades ígneas se manifestam e atuam depende inteiramente do propósito divino naquele momento específico. Um anjo-fogo pode manifestar-se de forma a inspirar terror e juízo, como em Números, ou de forma a purificar e comissionar, como em Isaías. A forma pode perfeitamente adaptar-se à função. Veja, por exemplo, outras passagens. O Salmo 104.4 afirma que Deus faz dos seus anjos ventos ou espíritos, dos seus ministros fogo abrasador. Ezequiel descreve seres celestiais complexos associados a rodas e fogo, não é? Em Ezequiel 1 e 10. O anjo na sarça ardente é a chama, em Êxodo 3. Hebreus 1.7 cita o Salmo 104 para descrever a natureza dos anjos. Parece haver um padrão consistente de associar agentes divinos ao fogo. Ver os serafins e as serpentes ardentes como manifestações diferentes da mesma classe de ser ígneo oferece, a meu ver, uma maior coerência interna a estas diversas descrições bíblicas. Essa busca por coerência através de uma ontologia unificada do fogo angélico, bem, é compreensível, mas corre o risco, na minha opinião, de um certo, chamemos-lhe, achatamento hermenêutico. A linguagem bíblica sobre o fogo é extraordinariamente rica, é polissêmica. O fogo pode simbolizar a presença purificadora de Deus, como na sarça ardente, que arde mas não se consome. Pode simbolizar o juízo divino, pensemos em Sodoma e Gomorra, a paixão e o zelo de Deus, a ira, o Espírito Santo, como em Atos 2, a própria natureza divina, transcendente. O nosso Deus é um fogo consumidor, diz Hebreus 12:29. Reduzir todas estas instâncias, ou mesmo a maioria delas, à manifestação literal de anjos-fogo, pode ignorar a profundidade metafórica e simbólica que é tão característica da linguagem religiosa e teofónica. Cada texto exige uma análise cuidadosa do seu contexto específico. Por exemplo, a comparação entre os serafins de Isaías e as serpentes de Números deve levar em conta não só a etimologia, mas também o género literário, o propósito teológico de cada livro e a forma como estas figuras funcionam dentro das suas respectivas narrativas. A insistência numa literalidade física para a morte de Isaías e numa identidade ontológica única para os serafins e as serpentes, embora force uma certa coerência, pode acabar por perder nuances importantes e a riqueza das interpretações mais simbólicas ou rituais, que aliás têm uma longa tradição. Mas voltando à experiência específica de Isaías e àquele termo katanenugmai, na Septuaginta fui traspassado. Isso não sugere algo mais do que um choque emocional ou uma tomada de consciência moral.
Compare com a experiência de João em Apocalipse 1, versículo 17. Ao ver o Cristo glorificado, ele diz: caí a seus pés como morto. Epesa pros dos podas autu os necros. A linguagem é de colapso físico total perante a manifestação divina. Mesmo que se argumente que como morto é uma comparação, indica um estado que imita a morte. Em Isaías, katanenugmai sugere uma ferida, um golpe. Eu argumento que a purificação que vem a seguir, no versículo 7, é mais compreensível se for vista como a reparação ou mesmo a recriação necessária após este impacto devastador. Morre-se para o estado de impureza e incapacidade e renasce pela ação da energia divina que é simbolizada e transmitida pela brasa para um estado de pureza e capacidade para a missão. Repare que a missão só é dada no versículo 8, depois da purificação, ressurreição. A comparação com o Apocalipse 1.17 é pertinente, sim, mas, como acabou de notar, a própria expressão como morto, os necros, contém um como, os, que marca explicitamente uma comparação. É uma símil. João sentiu-se como se estivesse morto, o que descreve, sem dúvida, a intensidade extrema da experiência, mas não confirma uma morte biológica literal. Quanto a katanenugmai, em Isaías 6.5 da Septuaginta, embora seja um termo forte, ser traspassado ou compungido, o seu uso noutros contextos, como por exemplo em Atos 2.37, refere-se a uma profunda convicção de coração, a um arrependimento doloroso, mais do que a uma ferida física. Portanto, mesmo este termo pode ser interpretado num sentido mais existencial ou espiritual. Além disso, o foco explícito de Isaías 6.7, na remoção da iniquidade e na expiação do pecado, para habilitar os lábios do profeta, parece indicar que a dimensão moral e ritual é central e não apenas uma consequência secundária de um evento físico que não é explicitado como morte e ressurreição. A sequência lógica pode ser visão avassaladora, consciência da impureza, necessidade de purificação, ato ritual de purificação, o toque da brasa, declaração de expiação, capacitação para a missão. Nesta leitura, a morte é a morte do eu pecador e indigno, não necessariamente do corpo físico. Entendo a sua linha de argumentação focada no resultado moral e na função ritual. No entanto, insisto que a materialidade da brasa anthrax, um carvão ardente, e do toque épsato, retirados do altar Tusiasterion, o centro do sistema sacrificial que lida com vida e morte, tudo isto aponta para uma transação mais substancial. O altar não é só um símbolo de purificação moral, é o lugar onde a vida é oferecida e a expiação acontece através de um meio físico, seja sangue, seja fogo. A brasa vinda dali carrega, nesta perspectiva, a própria energia da expiação e da vida divina. O toque seria a aplicação direta dessa energia transformadora e recriadora. Chamar a isto ressurreição talvez seja usar um termo um pouco carregado, admito, mas capta a radicalidade da transformação que eu considero estar a ocorrer a um nível ontológico e não apenas simbólico ou moral. É uma reconfiguração fundamental do ser de Isaías, operada por um agente ígneo, o serafim, através de um instrumento de poder sacrificial, a brasa. A centralidade do altar é de facto crucial, concordo. Mas essa centralidade pode reforçar precisamente a interpretação ritual e simbólica. É do lugar mais santo, onde se lida com o pecado e a santidade através de ritos estabelecidos, que vem o meio de purificação para o profeta. A brasa representa o poder santificador e purificador de Deus concentrado e aplicado através de um ato ritual específico, o toque nos lábios. O efeito é a consagração dos lábios impuros para que possam veicular a palavra divina. Penso que purificação e capacitação ou comissionamento são os termos que o próprio texto sugere mais diretamente como resultado da ação da brasa. Introduzir morte térmica e ressurreição física, embora seja uma interpretação possível dentro de uma determinada grelha teológica, como a teologia de impacto, parece-me ir além da evidência textual explícita. E talvez subestimar o poder da linguagem simbólica e ritual para descrever transformações espirituais profundas. Que se focam na purificação moral e na consagração para o ministério profético, têm, como disse, uma longa história e continuam a ser perfeitamente plausíveis e ricas em significado. Chegamos assim a um ponto de síntese das nossas posições. Eu reafirmo a minha leitura de Isaías 6, 5, 7 como descrevendo um evento concreto e ontológico, um colapso vital, uma morte,
perante a glória divina, seguido por uma recriação ou ressurreição operada pelo toque físico da brasa sacrificial, manuseada por um serafim, entendido como um anjo ígneo, pertencente à mesma classe das serpentes ardentes. Esta visão, informada pela teologia de impacto, procura dar conta da fisicalidade da linguagem e integrá-la numa compreensão mais ampla das interações divino-humanas mediadas por estes agentes ígneos. E eu reitero as minhas reservas quanto à literalidade da morte física, embora reconhecendo plenamente, claro, a natureza ígnea dos serafins e a intensidade radical da experiência transformadora de Isaías. Argumento que a linguagem de estar perdido e o ato do toque da brasa podem ser mais adequadamente compreendidos no quadro de um profundo choque existencial, seguido por uma purificação ritual e uma capacitação moral e espiritual para o ministério profético. Enfatizo a importância do contexto, da função e da riqueza da linguagem simbólica, advertindo contra uma identificação excessivamente direta entre os serafins de Isaías e as serpentes de Números, apesar da raiz etimológica comum. A nossa principal divergência reside na interpretação da natureza dessa transformação, se ela envolve uma morte e ressurreição literais, ou se a linguagem física descreve primariamente uma experiência espiritual, moral e ritual de aniquilação do pecado e capacitação. Exatamente, a complexidade e a riqueza deste texto, como aliás de muitas outras narrativas teofânicas, permitem e talvez até convidem a diferentes níveis de leitura. A análise de Isaías 6, quando posta em diálogo com outras passagens relevantes sobre o fogo divino, anjos, serpentes e a presença de Deus, como Números 21, o Salmo 104, Ezequiel 1, Atos 2 ou o Apocalipse, continua a desafiar-nos e a abrir certamente novas perspectivas. Deixamos, portanto, aos nossos ouvintes o convite para regressarem ao material de origem, para ponderarem os argumentos e as nuances que aqui exploramos e para formarem sua própria compreensão informada deste encontro extraordinário e fundador na vida do profeta Isaías.